Leva uma vantagem enorme, por exemplo, em relação à minha geração, que começamos há 30 anos atrás, e que os recursos à disposição eram muito menores, eram muito mais difíceis da gente utilizar. E hoje, quer dizer, com equipamentos digitais, de vídeo, a possibilidade de experimentar é muito grande. É muito grande. Então, quer dizer, é preciso experimentar. No meu caso, em particular, eu não fiz escola de cinema. Eu estudei outras coisas e depois comecei a fazer cinema com uma atividade que no início era amadora por meu interesse e depois acabou virando a minha atividade principal e a minha profissão. Hoje, há muitos anos que eu só vivo do audiovisual, quer dizer, eu passei a trabalhar em cinema, a fazer comerciais, a fazer documentários para empresas, inclusive, e a viver da possibilidade de fazer, de viver através das imagens, de produzir assim. Mas, quer dizer, hoje há muitas possibilidades. Agora, a gente tem que sempre ter muito claro de que isso, eu acredito que vocês tenham visto isso na oficina, a importância, por exemplo, que tem um roteiro para se contar uma história. Como é que se parte antes de filmar? Quer dizer, e aí tem uma coisa muito curiosa, é que um roteiro ele é escrito. A gente escreve um roteiro com palavras num papel ou na tela de um computador. Mas pensando nas palavras no papel, e aquilo não tem a ver com o cinema em si, porque o cinema ele é composto de imagens e sons. Na verdade, quer dizer, quando a gente escreve, a gente está usando os recursos de uma outra arte, que é a literatura, que você escreve aquelas ideias no papel, mas aquilo vai ser transformado em cinema, vai ser transformado em linguagem audiovisual. Mas é muito interessante, inclusive, você pensar que é quase que você traduzisse uma língua para outra. Você está utilizando imagem no papel para passar uma ideia que depois eu vou transformar aquilo em imagem e sons. Ou seja, essa coisa toda é muito rica, essa possibilidade que a gente tem. A questão do tempo também, por exemplo. No geral, quer dizer, quando a gente assiste filmes de longa-metragem, eles têm em torno de 2 horas. Um filme de longa-metragem, ele é longa a partir de 75 minutos de duração, como você sabe, Ele pode ter 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas, quanto for. Assim como a gente pode ter uma narrativa curta, de 5 minutos, de 10 minutos, de 15. Ele pode ser ficção, ele pode ser documentário. Quer dizer, essa amplitude do audiovisual é muito grande. Mas, de novo, quer dizer, eu volto a contar para vocês, a dizer para vocês assim, de que no fundo disso, existe alguém que conta alguma coisa para as pessoas. Existe uma estrutura narrativa dentro e que isso é muito importante. Muito importante que você tenha, que quem vai realizar qualquer trabalho que seja, tenha claro para si mesmo, quer dizer, aquilo que ele pretende realizar. Essa é a história que eu vou contar dessa forma. Será que eu estou deixando ela clara o suficiente? Ou será que não me interessa deixá-la tão clara assim? Quer dizer, me interessa deixar que algumas coisas o público possa pensar depois, possa completar, não é? Eu vou contar essa história de uma forma linear, com princípio, meio e fim, ou eu vou começar pelo fim, por exemplo? Ou vou começar pelo fim, depois vou voltar ao princípio, vou ao meio. Quer dizer, são muitas as formas que a gente tem de narrar, não é mesmo? Acho que elas partem principalmente daquilo que a gente quer contar, dos meios que a gente tem à nossa disposição e do público que a gente quer atingir. Sabe? Eu acho que esse é o conceito principal do cinema. Eu fiz outros filmes depois, quer dizer, fiz vários outros filmes. Recentemente, por exemplo, eu fiz um filme muito diferente, que foi dos meus outros, que foi o Batismo de Sangue, que foi um filme, inclusive, contando acontecimentos passados na época da ditadura militar no Brasil, e que foi um filme, por exemplo, que nós usamos elementos muito realistas, porque nós tínhamos cenas no filme, cenas de tortura no filme, em que os padres dominicanos que foram torturados na época da ditadura, e a gente queria mostrar essas cenas. Isso era uma coisa que, por exemplo, quase sempre nos filmes brasileiros a gente nunca conseguiu fazer muito bem. O cinema brasileiro nunca fez cenas de ação, cenas de porrada, ou de perseguição, ou mesmo cenas de violência, com competência como os norte-americanos sempre fizeram. Isso muito mais por uma questão de técnica. Assim, bater e apanhar no cinema é uma questão de técnica, se aprende. A gente pode aprender a fazer isso.
E nós, nesse caso, aprendemos, inclusive. O que a gente fez na época? A gente contratou um mexicano que era preparador de dublês, que sabia fazer isso muito bem, e trouxemos esses caras para cá para ensinar, por exemplo, os nossos atores. Como é que você dá um chute numa pessoa sem que você a machuque, mas ao mesmo tempo criando a maior sensação de realidade possível. Então, eles começaram a explicar que o sapato não podia ter cadarço, como é que tinha que ser, como é que chutava, como é que o cara absorvia a porrada, quem levou o chute, como é que o corpo reage, como é que o corpo reage quando toma um tiro, por exemplo. Né? Toma um tiro, o corpo dobra ou o corpo estica para cá, quer dizer, são coisas que são técnicas e que se aprendem a fazer, na verdade. E quando você não sabe aquela técnica muito bem, você quase sempre não cria aquela impressão. Então era algo que acontecia muito nos filmes brasileiros, que era isso, que a cena de porrada no cinema brasileiro, às vezes as pessoas riam daquela cena. Mas são técnicas que você aprende desde que você se dispõe a fazer isso e contrate, às vezes, as pessoas especializadas. Quer dizer, e nós aprendemos no Brasil isso, assim, de que às vezes você tem que importar essa técnica, trazê-la e aprender com ela. E às vezes não é bom também a gente tentar fazer aquilo que a gente não sabe fazer. Essa que é a verdade também, né? Mas então é isso, sabe, gente? Assim, eu acho que a gente tem que lidar com as possibilidades que temos dentro da nossa capacidade de realização e experimentar sempre. Eu acho que essa grande vantagem que vocês têm de terem meios à disposição de vocês tem que levar a se fazer muitas coisas, a fazer uma história, escrever essa história, filmá-la, narrá-la, mostrar para as pessoas, ver como as pessoas reagem, conversar com o público, saber como é que foi a reação. É muito engraçado, às vezes, você pensar que tem certos filmes em que tem uma situação que é dramática, em que você está querendo contar uma situação que é séria e está todo mundo rindo. A plateia dá gargalhadas, quer dizer, a pessoa não conseguiu transmitir aquilo que na verdade ela pretendia e virou o contrário daquilo, não é? E eu digo isso que eu estou falando do ponto de vista do realizador, do diretor, mas também as pessoas que vão interpretar, que querem ser atores, etc., tem que estar ao mesmo tempo experimentando sempre, tem que experimentar. Tem que fazer, gravar, ver como é que funciona, fazer outra vez. Essa possibilidade a gente tem que levar ao máximo, não é?